Roberto, boa tarde. Tenho a impressão que o grupo, para você também, a semana foi proveitosa, né? O Lucas falava agora há pouco, né? Ele foi bom esse período aí. O que você pode dizer da sua chegada até hoje, a véspera de mais um jogo, agora muito mais complicado, que é enfrentar o esporte fora de casa? Olha, primeiramente, boa tarde a todos. E como você acabou de falar, é sempre complicado, né? Claro que nós vamos enfrentar uma equipe, liderança e tudo mais, casa cheia. Mas o atleta também tem que usar isso como uma energia, né? Tem que usar isso até como algo a se buscar. Eu sempre penso dessa maneira, que o futebol é assim. O complicado sempre você vê que nós começamos um jogo com o Ituano e 15, 20 minutos ficou super complicado. E os jogadores demonstraram que tem essa força para buscar. Não só o peso, né, de tudo que vem acontecendo, mas eles demonstraram essa personalidade. Essa daí talvez tenha sido o ponto positivo e serve para que nós possamos nos apegar a esses pontos positivos que nós tivemos no jogo também. Não sei, boa tarde. Já estão aí 10 jogos. Que matemática tem sido feita para uma permanência do Londrina? Ontem a gente viu a equipe do Sampaio se distanciando um pouco mais, nessa rodada o Havaí pode abrir também uma distância. Internamente, como é que vocês têm trabalhado isso dentro dessa matemática para a permanência? Olha, eu não posso mudar daquilo que eu tenho batido com eles, né? Da gente pensar jogo a jogo. Nós temos o jogo do esporte, nós temos que fazer dele a nossa decisão e pensar dessa maneira. O atleta que não pensar, eu tenho que fazer o que eu fiz da última vez. Eu chego no intervalo, eu tenho que trocar o atleta que não tiver com esse comprometimento, com esse pensamento e principalmente com esse nível de concentração. Claro que a gente sabe a matemática que ela tem que ser atingida para que a gente possa permanecer. Ela é muito mais alta do que tudo aquilo que nós conquistamos na competição, para a gente poder atingir. Nós temos aí uma faixa, né? Uma linha tênue aí de salvação. Mas nós temos que pensar jogo a jogo. Não adianta a gente pensar na parte maior e daquilo que nós vamos fazer sem pensar no primeiro, naquele degrau e também naquela pedra que nós temos que transpor, que nesse caso é o jogo contra o esporte. Roberto, boa tarde. Você ganhou aí o Lucas Mendes, né? Ele até falou aqui que já trabalhou com você e que vocês até conversaram, né? Antes dele vir. O que é que você pode falar desse jogador? O que ele pode acrescentar nesse momento aí decisivo? Até porque, enfim, né? Você indicou e trouxe, buscou esse lateral, que era a última opção que o Londrina tinha para contratar um jogador, e aí você optou também por trazer o lateral. Nós trouxemos um jogador que a gente acostumou a dar trabalho para nós, né? Sempre jogou muito bem contra o Londrina, principalmente em campeonatos paranaenses, Série B pelo Operário. A gente trabalhou com ele em outras situações, estava também no próprio Remo. Uma equipe de alta exigência, né? Pela quantidade de torcida e o nível, né? Que sempre estão se buscando. E eu acredito que é um atleta que está assim, né? Não tem o peso de todos que estão aqui dentro ainda, né? Que é a própria cobrança. É um atleta que chega e tem experiência também desse tipo de competição, e eu espero que ele possa agregar. Nós perdemos, né, um atleta para a posição, nós estamos também com o terceiro cartão amarelo, então nós precisamos que esse atleta, claro que nós sabemos que na parte física, pelo tempo que ele está trabalhando, talvez não dê e não possa ser suficiente para o jogo todo, mas que ele possa superar, né, com concentração, entusiasmo e tudo mais, que ele faça a maior parte do jogo e possa fazer bem dentro daquilo que taticamente nós temos procurado extrair dele. Fonseca, não é a primeira vez que você vai jogar na Ilha do Retiro até nessas circunstâncias, né? Você conhece as dificuldades de atuar contra o esporte no estádio com a atmosfera que teremos lá no sábado. Além do nível de concentração, tem que ser 100%. Talvez não tenha sido atingido contra o Ituano, até pelo resultado de 2-0 no começo. Qual deve ser a postura do time e o que o time deve não fazer para sair de lá com o objetivo que é a vitória? Bom, primeiramente, não ficar apenas pensando em defender, porque em algum momento você vai ter uma falha, que a gente possa jogar. Eu tenho batido muito isso com eles, que nós temos que saber momentos da partida, momento do jogo.
circunstâncias, né? Quais são as circunstâncias? Claro que sem a bola nós temos que tomar, nós temos que ser forte na marcação e na retomada de bola, mas que a gente possa incomodar. O Criciúma, o próprio Ituano que jogou contra nós aqui, ganhou do Sport lá, mas fez uma partida corajosa. Então que a gente tem essa coragem, nós temos que ser corajosos, não adianta a gente pensar diferente apenas em fazer uma parte de um jogo, né, jogando fora de casa, que é marcação, postura defensiva. Você tem que ter a agressão, você tem que machucar o adversário, você tem que buscar fazer com que a gente possa buscar o resultado positivo durante a partida toda. Roberto, você é um treinador experiente, né, de uma grande visão. Eu quero fugir um pouquinho do campo Londrina, tá? Eu gostaria de falar do cenário de futebol do Brasil um pouquinho, se você me permite. Talvez o futebol brasileiro é o futebol onde nós tenhamos maior número de trocas de treinadores numa mesma temporada. Exemplo disso, o Santos está no 4º técnico na Série A, o Londrina, você é o 6º treinador efetivo, já teve mais 2 interinos, enfim. Eu gostaria de saber de você qual o seu posicionamento em relação a essas alterações. Em que situação há impacto no desenvolvimento do trabalho e, por consequência, no atingimento dos objetivos e desempenho da equipe no campo? Olha, primeiramente, assim, a gente vê de uma maneira muito pejorativa, negativa, porque a gente sabe que quanto mais conhecimento de causa que você tem, sempre é melhor para todos, né? Tanto para os atletas, para a comissão técnica, porque você começa a implantar um sistema, você começa a ter uma disciplina tática. Então é muito mais fácil quando você põe peças, né? Uma ou outra, e todo mundo consegue fluir aquilo que você tem trabalhando. Como você acabou de falar, só para você ter uma ideia, se troca fosse boa, lógico que tem algumas que elas são, e tem a grande maioria não. Eu posso citar o caso do Figueirense. Eu estava no Figueirense, a gente fez uma montagem, o lado financeiro, todo mundo sabe do Figueirense que ela é muito caótica, dificuldades. Mas assim, nós montamos uma equipe, a gente começou a trabalhar, fomos para a competição. No meio da competição nós ainda estávamos brigando por uma classificação. E aí o que aconteceu? Houve-se uma troca, ou para melhor ou para pior, mas assim, os números dizem que acabou sendo muito pior. Acabou brigando, no último jogo, se toma um gol, tinha caído essa equipe. Então só quis citar como exemplo, né? Claro que a gente também tem outras situações que você troca e acaba sendo benéfica, né? Mas, no geral, para nós que trabalhamos no futebol, quanto mais você troca, nós mesmos, você tem que chegar num outro lugar, você tem que implantar o seu sistema de trabalho, você tem que conhecer jogadores. Muitas das vezes você demora um pouco mais. Talvez assim, o desafio que eu tenha aceitado, claro que eu tenho uma afinidade com Londrina muito grande, né? Não preciso aqui eu dizer, além disso tudo, mas talvez de você ter um pouco mais de conhecimento, que a gente está aqui dentro, vivendo, você vivencia, não tem nem como você desatrelar o lado profissional com você estar com o retiro dentro da sua casa, você acaba acompanhando. Mas essa talvez tenha sido uma das coisas que fez assim com que a gente pudesse apostar num trabalho que a gente sabe que ele possa ser de várias maneiras, né? Curto prazo, médio, como também longo. Boa tarde, Roberto. Qual que é as maiores dificuldades que o Londrina deve enfrentar lá diante do Sport? Eu acredito que todas que você possa pensar no futebol, elas podem acontecer, né? Torcida, o grande momento que vive o adversário, a atmosfera, são vários segmentos, e é isso que faz com que todos nós saibamos disso, né, os atletas e comissão técnica, para que a gente possa suplantar. Nós vamos ter que superar dessa maneira. Quando você está com um objetivo bem transparente ou bem arraigado naquilo que você quer, esses são os momentos que você pode fazer grandes jogos. Então eu aposto muito nisso, de ser com que a gente consiga fazer um grande jogo.